Graça e paz. Pastor Fabiano Santana, simples servo, seu irmão em Cristo, meus queridos e amados irmãos, eu quero mandar graça e a paz aí para todos meus inscritos no YouTube. E também eu quero mandar a paz e a graça aí para todos os irmãos do Facebook. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos, pois os irmãos já são abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo essa live para o nosso livro espiritual, para a nossa edificação espiritual. E eu quero pedir para os irmãos aí, vai compartilhando essa live, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, nessa madrugada, para a glória de Deus Pai. Eu quero fazer uma oração, e eu vou fazer uma oração. O apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a saber, o versículo de número 17, Paulo disse assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Santo de Israel, Senhor e Cristo, eu entro na Tua presença agora, eu quero Te pedir perdão pela minha imperfeição, pelos meus pecados cometidos pelas obras da carne, por pensamento, obras, prática, palavra, agir, gesto. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus, nesse momento eu Te peço, Pai, visita agora os hospitais, os cancerosos, os diabéticos, as pessoas que estão com Covid-19, com coronavírus, as pessoas, meu Pai, que estão gemendo de dor. Meu Pai amado, Pai santo, que estão agora, Pai, na UTI, as pessoas que estão no leito de dor, gemendo de dor, dizendo que não aguentam mais, que estão sofrendo. Santo de Israel, visita agora com cura, cura essas vidas, essas pessoas, segundo a Tua vontade. Senhor e Cristo, também eu quero orar nesse momento, meu Pai, vai visitando todos os hospitais do Brasil e do mundo, cura os enfermos, tenha misericórdia, dê saúde, tem muitos anos de vida, multiplica as forças, multiplica a alegria, multiplica a saúde pelo poder do Cristo ressuscitado. Meu Deus e meu Pai, eu quero Te apresentar também nessa madrugada, Pai, os irmãos, as irmãs que estão tristes, deprimidos, abatidos, Pai da alegria. Meu Senhor, vai restaurando espiritualmente, fortalecendo Teus filhos, Tuas filhas, espiritualmente, dando força para ler a Tua palavra, dando força para Te buscar em espírito e verdade, dando força para orar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, eu oro também nesse momento pelos traficantes de droga, para que o Senhor possa libertar eles na mente, no entendimento, e mostrar para eles o Teu amor por eles, meu Senhor. Eu oro também neste momento, Pai, pelos presidiários, para que o Senhor visite agora eles com libertação na mente, salvação na mente, no entendimento, e para que eles entendam que o Senhor ama eles, meu Pai, e que o Senhor é poderoso, o Senhor é todo poderoso para dar alegria para eles, meu Pai, a verdadeira alegria do Teu Espírito Santo. Senhor e Cristo, eu oro também nesse momento pelos moradores de rua, pelos mendigos, para que o Senhor visite eles agora, Pai, com libertação. Senhor e Cristo, liberta eles na mente. Senhor e Cristo, Pai, que eles possam entender o Teu amor por eles, que eles possam ser salvos no entendimento, que eles possam desfrutar das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, da graça de Deus, que eles possam, meu Pai, serem libertos no entendimento e experimentarem o Evangelho da graça do Cristo ressuscitado, sobre as suas necessidades, dá para eles o pão de cada dia. Ó Deus, neste momento de oração, eu quero também orar nessa hora de oração,
meu Deus amado, Pai Santo, pelos jovens que estão no crack, na maconha, no pó, na heroína, no lança-perfume, na maconha, Senhor, liberta eles no entendimento, mostra para eles que isso aí são obras da carne, o Senhor não se agrada, é pecado contra ti. Além deles pecarem contra eles mesmos, contra o templo do Espírito Santo, que é o corpo deles, contra o templo de Deus, que é o corpo deles, eles também, meu Pai, estão pecando contra ti, Senhor, porque são obras da carne. E o Senhor não se agrada das obras da carne, Senhor. Senhor e Cristo, liberta eles no entendimento, salva eles na mente, tenha compaixão, misericórdia da vida deles, no poder, na autoridade do Cristo ressuscitado. Meu Deus, nesta madrugada, eu oro também agora, Senhor e Cristo, por esse irmão, por essa irmã, para que o Senhor possa fortalecer espiritualmente, dar força para ler a palavra, dar força para orar, para te buscar. Pai, aumenta a fé do teu povo, fortalece eles espiritualmente, meu Pai, aumenta a fé, aumenta a esperança, não deixa que teu povo desfaleça, não deixa que teu povo perca a fé, porque, meu Pai, se o teu povo perder a fé, perdeu tudo, meu Deus, porque nós não podemos perder a fé no teu poder, não podemos perder a fé em ti, meu Senhor, aumenta a fé deles, porque tua palavra diz no Evangelho, Paulo disse, escrevendo sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ora, porque é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, meu Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu te peço, aumenta a fé do teu povo, meu Pai, restaura a saúde, dá muitos anos de vida, restaura as forças espirituais para que teu povo possa orar, meu Pai, ler a tua palavra, meu Senhor, que eles não possam perder, meu Pai, aleluia, meu Pai, o costume de orar, o costume de ler a palavra, que eles não possam perder a sua fé em ti, por nada nessa vida, porque a tua palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo disse, aleluia, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a peste, a espada, os principados, os anjos, os domínios, os poderes. Aí Paulo disse que nada nos separará do amor de Deus. Glória, 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 glória que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Então eu te peço, Senhor, dá alegria para o teu povo. Meu Pai amado, Pai Santo, continua nos abençoando de uma forma poderosa. Continua com tua mão estendida sobre nós de amor, de graça, de misericórdia, de bondade. E eu te peço, fala aos nossos corações, meu Deus. Me usa por intermédio da tua palavra, pois eu vou usar a mesma. Senhor, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, porque acima de ti só está a tua coroa de glória. Nada é maior do que o Senhor, só está acima de todos e de todos. A única coisa que está acima de ti é a tua coroa de glória. Então eu te peço, Senhor e Cristo, meu Pai, fala conosco de uma forma poderosa nessa madrugada, que eu desapareça, que teu Espírito Santo apareça, que a glória, a honra, o domínio, o louvor seja tributado a Cristo nessa mensagem, para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. E todos que concordam comigo aí mesmo onde vocês estão, digam amém. Abba, Pai, glória a Deus, glória ao Pai, aleluia, bendito para sempre é o nome de Jesus Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu vou ler aqui, segunda carta de Paulo, a igreja gentílica que se reunia na progressiva cidade de Corinto. Esses irmãos que se reuniam nos lares ali, nas casas, na progressiva cidade de Corinto, eles se reuniam em nome de Jesus ressuscitado. E Paulo agora pegou o pergaminho e escreveu uma carta de autoria paulina, de cunho paulino no ano 58 depois de Cristo, da era cristã. Ora, para os irmãos que se reuniam em nome de Cristo ressuscitado na progressiva e distinta cidade de Corinto. 2 Coríntios capítulo 3, e o versículo de número 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 4,
Eu vou ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo disse que a nossa capacidade ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, ou seja, de uma nova aliança, o ministro da graça. Todos nós que estamos em graça e na graça somos ministros de um novo pacto. Somos ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, ministro da graça de Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Eu vou ler aqui mais uma vez o versículo de número 7, que diz assim. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vale dizer que o ministério do Espírito aqui que Paulo está falando é o ministério da graça. A graça de Deus é o ministério do Espírito. Senhoras e senhores, Paulo agora no ano 58 depois de Cristo, ele escreveu sua carta de autoria paulina, de cunho paulino, endereçada à igreja que ficava situada, que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na progressiva cidade de Corinto. E Paulo agora disse para os irmãos gentios de origem gentílica, que se reuniam na cidade de Corinto, no capítulo de número 3, a saber o versículo de número 6, assim. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando Paulo disse aqui para os irmãos gentios de origem gentílica, que Cristo nos fez também ser ministro, que Cristo também nos fez capaz de ser ministro do Novo Testamento, ou de uma nova aliança, ou de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Paulo estava dizendo aqui que Cristo nos fez capazes de ser ministro da graça de Deus, ministro de um novo pacto, ministro de uma nova aliança. E o ministério da graça é o ministério do Espírito. Quando Paulo diz que Cristo nos fez capaz de ser ministro do Novo Testamento, isso é de um novo pacto. E quando Paulo disse assim, não da letra, quando ele usa a expressão não da letra, ele está se referindo à lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando eu fazia parte do sistema religioso,
Eu já vi alguns irmãos religiosos dizer assim: você não pode estudar muito a Bíblia, nem ler muito a Bíblia, porque se você ler muito a Bíblia, você pode ficar com a mente fraca. Se você ler muito a Bíblia, você pode ficar doido. Por quê, irmão? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas vale salientar, vale dizer-lhes que, quando o apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica, a letra que mata aqui, Paulo está se referindo ao ministério da morte, ao ministério da condenação. A letra que mata aqui é a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era um ministério de condenação. A lei de Moisés era o ministério da morte. A lei de Moisés, ela tinha 613 mandamentos, 613 preceitos. Os 10 mandamentos eram mandamentos do amor, das leis morais de Deus, códigos de conduta para o povo hebreu, para os judeus de origem judaica. E Paulo disse para os gentios, para os irmãos que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado na cidade de Corinto, que Cristo nos fez capazes agora de ser ministro do Novo Testamento, isso é, de um novo pacto, ministro da graça de Deus. Não ministro da lei de Moisés, não ministro do ministério de morte, do ministério de condenação, não ministro da letra, porque a letra mata. Quando Paulo usou a expressão a letra mata, ele estava dizendo a lei de Moisés matava. Na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. A lei de Moisés era o ministério da morte, era o ministério de condenação, e a lei de Moisés matava. Mas agora, Cristo nos fez capazes de ser ministro de um novo concerto, de uma nova aliança, de um novo pacto. Não da letra, ou seja, não da lei de Moisés, mas do Espírito. Por que do Espírito? Por que do Espírito? Porque o ministério da graça é o ministério do Espírito. Em 2 Coríntios ainda, capítulo de número 3, versículo 6, Paulo ainda disse que a letra mata e o Espírito vivifica. Que letra é essa? A lei de Moisés. E o Espírito da graça, ele dá vida, ele vivifica. Paulo estava dizendo para a igreja gentílica aqui de Corinto que o ministério da lei era o ministério da morte e o ministério da lei mosaica, da lei de Moisés, ele matava. Mas que o ministério da graça, o ministério do Espírito, ele vivifica. Por quê? Porque na lei de Moisés, se um homem roubasse, ele era apedrejado até a morte. Se um homem adulterasse, ele era apedrejado até a morte. Se uma mulher adulterasse, ela era apedrejada até a morte. Na lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente. Se um homem cometesse pecado de idolatria, ele também morreria segundo a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés era o ministério da morte. Aí Paulo vem dizer agora para os irmãos que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado na cidade de Corinto, que agora nós estamos nesse novo pacto, nessa nova aliança, nós estamos no ministério do Espírito, nós estamos na graça de Deus, nós não estamos mais na lei. Paulo aqui estava escrevendo para os gentios. Esses gentios que se reuniam na cidade de Corinto, Paulo disse, olha, nós agora estamos no ministério do Espírito. Por isso, Cristo nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, de um novo pacto, de uma nova aliança. Aí Paulo fala, não da letra, ou seja, não da lei de Moisés, porque a letra mata, ou seja, a lei de Moisés matava, mas o Espírito vivifica. Então, a graça é o ministério do Espírito, e o Espírito, ele dá vida, o Espírito, ele vivifica.
No ano 58 depois de Cristo, o pregador da graça de Deus, Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro mundo, até o primeiro andar, até o terceiro céu, até o paraíso de Deus, como ele mesmo disse, segundo Coríntios capítulo 12, a saber, o versículo de número 2. O apóstolo Paulo disse assim: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, que há 14 anos atrás ele foi arrebatado e ele foi até o paraíso de Deus. Ele foi até o terceiro céu. E lá, esse homem ouviu coisas inefáveis, que aos homens não convém contar. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Tiago era pregador dos judeus de origem judaica. O apóstolo Pedro, por sua vez também, era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado e ele pregava para os hebreus, para os judeus de origem judaica. Sucessivamente também o evangelista Filipe, o apóstolo João, era um ministro da circuncisão. O próprio Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele também pregava o evangelho da circuncisão. Ele era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do reino dos céus, do reino de Deus, do arrependimento de pecado. E Paulo disse em Romanos, no capítulo 15, versículo de número 8, olha o que Paulo disse aqui em Romanos capítulo de número 15, versículo 8. Paulo, no ano 58 da era cristã, escrevendo a sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, aos irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Roma, ao nome de Cristo ressuscitado. E o apóstolo Paulo disse assim em Romanos capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, ou seja, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, o Jesus de mais de 2000 anos atrás, ele era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do reino do céu, do arrependimento de pecado. Então, Pedro, Tiago, João, os apóstolos da igreja primitiva, eles eram pregadores da circuncisão. Eles pregavam o evangelho do arrependimento de pecado. Já Paulo era pregador da incircuncisão, porque Paulo pregava o evangelho da graça. E o evangelho da graça que Paulo pregava para os gentios de origem gentílica, apesar que, e vale dizer, que a Igreja de Cristo, pessoas neoterotestamentária do novo pacto, da nova aliança, do Novo Testamento, ela é formada, ela é composta de judeus e gentios. Judeus esses que outrora congregavam no Templo de Pedra de Jerusalém e eram da religião judaica e que ouviram Paulo pregando as insondáveis riquezas da graça de Deus, eles se converteram ao evangelho do Cristo ressuscitado. Eles se converteram ao evangelho da graça. E os gentios eram um povo que Deus escolheu para que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho da graça para eles. Então, meus queridos e amados irmãos, Paulo foi o único apóstolo que recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus. E Paulo, escrevendo a sua missiva, a sua carta aos irmãos de Corinto, Paulo disse que Cristo nos fez capazes de ser ministro
de um novo testamento, de um novo pacto, de um novo concerto, de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Deus, nesse novo pacto na graça, ele nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, de uma nova aliança, ministro da graça de Deus. Nós não pregamos a lei, nós pregamos o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, o evangelho da graça de Deus, porque a letra mata, ou seja, a lei de Moisés matava, mas o Espírito, ele vivifica, ou seja, o evangelho da graça, ele vivifica pessoas. O evangelho da graça é um ministério do Espírito. Paulo, escrevendo sua carta ainda para a igreja que ficava situada na cidade de Roma, em Romanos capítulo de número 8, eu vou ler para você, versículo 1, olha o que Paulo diz. A epígrafe diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Olha o que Paulo disse na graça. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo olhou para os irmãos romanos, para os romanos que se reuniam em nome de Jesus na progressiva cidade de Roma. E Paulo disse: irmãos, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se não tem condenação, também não tem maldição para quem está em Cristo Jesus. Se não tem condenação, não tem maldição para quem está em Cristo Jesus. Aí Paulo vai dizer o porquê. Em Romanos capítulo 8, a saber, o versículo 1 ainda, Paulo continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne aqui, na linguagem de Paulo, na fala de Paulo, é segundo a lei de Moisés. Porque os 613 mandamentos da lei de Moisés não era do Espírito. Mandamentos do Espírito é o ministério da graça. Os mandamentos da lei de Moisés, os 613 preceitos, mandamentos da lei mosaica, eram mandamentos da carne, não era do Espírito. Aí Paulo agora olhou para os irmãos que se reuniam na cidade de Roma e disse: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, em outras palavras, que não andam debaixo da lei de Moisés, que não andam praticando as obras judaizantes, as obras da lei de Moisés, que não andam segundo a lei de Moisés, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo estava dizendo para os romanos que não há condenação para aqueles que estão na graça, para aqueles que andam segundo o ministério do Espírito, chamado a graça de Deus. Só que dentro do sistema religioso, os pastores dizem que se a crentalhada, os evangélicos, não pegarem o envelope e colocar o dinheiro dentro, não derem esse falso dízimo e dinheiro mensal inventado pela Igreja Católica, inventado pelo rei da França, Carlos Magno, em 735 d.C., eles pregam dizendo que se a crentalhada, os evangélicos, não derem o dízimo, os evangélicos estão debaixo de maldição. Enquanto eles dizem que os evangélicos e que você está debaixo de maldição, o evangelho diz que você está debaixo da bênção. O evangelho diz que não há condenação para você que está em Cristo Jesus, que está na graça de Cristo. O evangelho diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não anda segundo a carne, ou seja, segundo a lei de Moisés, mas segundo o Espírito, segundo o ministério do Espírito, que é a graça de Deus, que foi revelada ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Então, não há maldição na sua vida. Não existe essa de maldição hereditária, que passa de pai para filho, de mãe para filha, que passa de pai para filho, de parente para parente. Não existe esse negócio de maldição hereditária. Dentro do sistema religioso, muitos pastores, pastora, bispo, apóstolo, né? Apóstolo na Bíblia, porque agora os homens não querem ser mais pastor, os homens agora querem ser bispo, quer ser apóstolo. Daqui um dia esses caras vão querer ser Nossa Majestade, rei, semideus. Aliás, teve até um doido aí, um atribulado, que foi consagrado com esse falso óleo aí, que se diz óleo da unção, foi consagrado a rei dentro do templo religioso dele. O cabra botou uma coroa de plástico de rei na cabeça e o cabra recebeu consagração de rei. Entendeu? Então daqui um dia esses caras vão querer ser Nossa Majestade, semideus. Tá entendendo? Porque me mostra na Bíblia onde é que está escrito que mulher é pastora e que existe pastora. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que mulher é pastora. A palavra pastora não existe nem no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno, muito mais na Bíblia. Antes da lei, em Gênesis capítulo 29, a saber o versículo 9, a palavra Gênesis quer dizer genesos, no grego, que quer dizer início da humanidade. Começo, início da humanidade. Em Gênesis capítulo 29, versículo 9, a Bíblia diz que Raquel era pastora de ovelha, mas não era de gente, não era de ser humano, era de bicho. Ela tomava conta de ovelhas bicho. Ela era pastora de ovelha bicho, não era de pessoas, de seres humanos. Mas no Evangelho não existe o dom de pastora. No Evangelho existe o dom de apóstolo, existe o dom de pastor, existe o dom de evangelista, de doutores, de mestre e de profeta. O apóstolo Paulo, escrevendo sua missiva de cunho paulino, entre os anos 58 a 60, provavelmente, do que se pode prover depois de Cristo, para a igreja que situava, que se reunia ao nome de Jesus na progressiva cidade de Éfeso, Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 8, que ele levou cativo em cativeiro. Ele ali é Jesus. Ele levou cativo em cativeiro e deu dons aos homens. Está escrito que ele deu dons aos homens. Não está escrito que ele deu título aos homens. Não está escrito que ele deu cargos eclesiásticos para os homens. Está escrito que ele deu dons. No versículo 11 de Efésios capítulo 4, o pregador da graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele disse assim no Evangelho. E ele mesmo ali é Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para doutores e mestres, e outros para evangelista. Agora, para quê? Qual é o intuito? Tendo em vista a edificação dos santos e o aperfeiçoamento dos santos. Então, no Evangelho existe o dom de pastor, existe o dom de profeta. No Evangelho existe o dom de evangelista. Só que, biblicamente, pela Bíblia, no Evangelho, pastor não é título. Pastor não é um cargo eclesiástico. Pastor é dom. O que é um pastor segundo o Evangelho? Segundo o Evangelho, pastor é alguém que é marido de uma só mulher. É alguém que é manso, temperante, que cria seus filhos na disciplina do Senhor e que aponte para as pessoas o caminho verdadeiro. E quem é o caminho verdadeiro? Cristo ressuscitado.
O pastor é alguém que é temperante, manso, paciente e que tem um dom da palavra não dado por homens, que tem conhecimento bíblico não aprendido, não recebido por homens. Pastor segundo o Evangelho é alguém que tem um dom da palavra dado por Cristo ressuscitado. Pastor segundo o Evangelho não é alguém que faz um curso de teologia de 5 anos e que aprende um bocado de mentira para roubar o povo de Deus em nome de Deus. Pastor segundo o Evangelho não é alguém que recebe um óleo na cabeça, uma consagração de pastor na cabeça, como os caras é consagrado dentro do sistema religioso. Primeiro, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Veterotestamentário Bíblico, existia 4 classes de pessoas que eram consagradas com azeite na cabeça. Primeiro, reis. Segundo, sacerdote. Terceiro, juízes. E quarto, profeta. Não existia no Antigo Pacto consagração para pastor com óleo na cabeça. E nem na Nova Aliança existe consagração para pastor com óleo na cabeça. Isso é uma invencionice do sistema religioso. A Bíblia diz no livro dos Salmos, tem número 89, versículo 20, achei a Davi, meu servo, com santo óleo eu lhe ungi, homem segundo o meu coração. Davi foi consagrado a rei de Israel e recebeu azeite na cabeça, porque era um costume judaico. Era uma obra da lei de Moisés, era um dos mandamentos da lei mosaica, e só quem recebia a consagração com óleo na cabeça era sacerdote, profeta, juízes e reis. Só que de Gênesis, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não encontra a consagração de pastor. Então, esse negócio do sistema religioso, pegar um azeite, comprar um óleo de peroba, ou então pegar óleo de fritar carne, óleo de soja, e dizer que é o santo óleo da unção, que levou para um monte, que enterrou o óleo no monte por 20 dias e consagrou o óleo por 20 dias no monte, para depois consagrar fulano a pastor, isso é macumbogeia. Isso não é evangelho. Óleo enterrado em monte é coisa de macumba, é coisa de macumbeiro. Esse negócio do sistema religioso, consagrar pessoas com óleo na cabeça a pastor, não é bíblico, não tem respaldo bíblico nas escriturísticas sagradas. Sabe isso por quê? Porque no evangelho, pastor é dom. Pastor não é cargo eclesiástico. Pastor não é título. Eu, quando fazia parte do sistema religioso, eu fui consagrado a pastor. Eu fui consagrado a pastor, recebi óleo na cabeça. Só que eu já sabia que eu já era pastor, que eu já era pregador do evangelho, não escolhido por homens, mas escolhido por Cristo ressuscitado. Eu já sabia que eu era pregador do evangelho e eu não precisava de uma credencial dada por homens de pastor e de receber azeite na cabeça. Foi necessário eu receber esse tal óleo da unção na cabeça no sistema religioso de pastor, essa consagração de pastor dentro do sistema, porque dentro do sistema religioso, para o cara ter mais oportunidade e ter uma certa moral, uma certa credibilidade, o cara tem que ser pastor. Porque pastor dentro do sistema religioso, ele é muito assim respeitado. Dentro do sistema religioso, se o cara é um membro de banco, não tem muita moral, muita oportunidade. Dentro do sistema religioso, se o cara é presbítero ou diácono, é considerado como orelha seca. Mas dentro do sistema religioso, se o cara tem uma credencial de pastor, se o cara é pastor,
para muitos religiosos, o cara é um cara especial. O cara, vamos dizer como diz o outro, o cara é o cara de pau. Tanto é que dentro do sistema religioso, os religiosos não amam ninguém. Eles são umas pessoas que frequentam o mesmo templo religioso que eles frequentam. Eles não ajudam ninguém. Já reparou que se um irmãozinho que frequenta o templo religioso é membro, pede uma ajuda para certos religiosos, fala que está sem gás em casa, passando fome e necessidade, eles não ajudam. Mas se o pastor chegar lá e pedir ajuda em nome de Deus, eles não contam duas vezes, abre a carteira, pega 100, 50, 200 e dá para o cara. Por quê? Porque eles acreditam que pastores são pessoas especiais e que pastores são ungidos de Deus. Mas pastor não é ungido de Deus. Ungidos no Antigo Testamento da Bíblia só eram reis, sacerdotes, profetas e juízes. Nunca teve na Bíblia consagração para pastor. Eu fui consagrado a pastor dentro do sistema religioso, mas eu já sabia que por Cristo eu já era pregador do Evangelho. E como Paulo disse aqui em 2 Coríntios 3, versículo 6, que Deus nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, de um novo pacto. Então, na graça de Deus, eu sou ministro. Todos nós somos ministro de um novo pacto. Entre aspas, né? Vírgula. Ministro de um novo pacto, aqueles que pregam o evangelho da graça. Aqueles que pregam a graça de Deus. Aqueles que pregam a lei de Moisés são ministros da morte. Aqueles que pregam a lei não são ministros da vida, são ministros da morte. Eu quero que você entenda. Preste bastante atenção. Então não existe esse negócio de consagração de pastor. Eu só fui consagrado, deixei ser consagrado. Eu só deixei derramar azeite na minha cabeça, óleo na minha cabeça. Eu não sei, eu nem lembro se era azeite mesmo, se era de mirra, se foram buscar esse azeite lá em Israel, se foi óleo de soja, de comida, eu não sei de fazer comida. Eu sei que derramaram um tal de um óleo na minha cabeça. E falaram, a partir de agora tu é pastor. Fizeram a credencial e me deram. E eu recebi porque foi necessário para me falar algumas verdades dentro do sistema religioso. Porque, infelizmente, dentro do sistema religioso, para o cara ter oportunidade e para o cara ter mais confiança e credibilidade, o cara tem que ser pastor. Então, para mim, foi proveitoso porque eu usei de sabedoria, unir o útil ao agradável. Eu pensei assim, não, para pregar com mais confiança o que eu prego, para mim ter mais oportunidade dentro do sistema e falar as verdades bíblicas de Deus, eu vou receber essa credencial de pastor, vou usar essa carta de recomendação de pastor, porque aonde eu chegar, eu vou ser recebido como pastor, e aí eu vou descer a lenha nos mercenários. Ah, eu vou bater, mas vou bater com força mesmo nos cães gulosos. E como eu bati muito, irmão, dentro do sistema religioso, nos pastores mercenários, nos pastores do engano, que usam o nome de Deus para arrancar o dinheiro do povo pobre e sofrido do nosso país. Entende? Só que no Evangelho eu já sabia que eu já era pregador do Evangelho. Porque pastor na Bíblia não é título, não é cargo eclesiástico. Então eu quero mandar um recado aí para esses pastores aí que todo ano, de mês em mês, pega esse tal aí, esse azeite, dizendo que é ungido, leva para o monte, e aí enterra lá o tal do azeite, enterra o azeite no monte por 1 mês, 2 meses, 4 meses, depois vai lá, desenterra e fala que é consagrado, que é ungido, para consagrar pessoas aí é presbítero, dentro do sistema religioso, é evangelista, e a pastor. Vamos parar esse negócio de estar derramando azeite na cabeça das pessoas aí. Vamos parar, pastorzada, com esse negócio que vocês sabem que no evangelho o pastor não é título. No evangelho o pastor não é cargo eclesiástico. Vamos parar com esse negócio aí, rapaz. O povo não está mais besta, o povo está estudando Bíblia,
O povo está tendo conhecimento bíblico e a casa de vocês já caíram. O povo já sabe quem são vocês. Vamos parar com esse negócio aí de estar derramando esse tal de óleo ungido na cabeça do povo, de azeite, consagrando com azeite. Entendeu? Porque isso não tem nada de evangelho. Isso é uma macumbogeia. Isso é uma bruxaria. Esse negócio de levar azeite para o monte, óleo para o monte, deixar lá enterrado 2 meses, depois desenterrar, jogar na cabeça do povo. Isso é uma macumbogeia. Vamos parar com esse negócio aí, rapaz. Porque pastor, segundo o evangelho, é dom, não é título. Então, meus queridos e amados irmãos, nesse novo pacto, na nova aliança, não existe dom de pastora, existe dom de pastor. A palavra pastora não existe, como eu disse antes, nem no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno. Pastora é uma invencionice do sistema religioso. E agora o pessoal não contenta, né? O pessoal não contenta. Hoje em dia tem apóstolo Bertano, bispa fulana de tal, pastora fulana de tal, umas mulheres se intitulando pastora, abrindo templos religiosos, mandando no marido, essa Jezabel, coloca o marido debaixo do pé e diz que dita as regras aqui é eu. Pega o facão, risca no chão, parecendo aquela canganceira, aquela Maria Bonita e fala, quem manda aqui é eu, cabra. Vamos parar com esse negócio. Porque no evangelho, biblicamente, não existe pastora. Não existe pastora nem como título, nem como cargo eclesiástico e nem como dom. Entende? Todas as mulheres são importantes para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Mas me mostra na Bíblia onde é que está escrito a palavra pastora. Em Salmo de número 23, Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi não disse assim, a senhora é a minha pastora e nada me faltará não. Ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 10, Paulo na graça, escrevendo sua missiva no ano 62 a 65, provavelmente que se pode prover depois de Cristo para Timóteo, Paulo disse assim, olha Timóteo, não permito que a mulher ensine e nem que use de autoridade sobre o marido. As mulheres estejam caladas. Não permito que as mulheres ensinem e nem que dominem sobre o marido, mas que estejam caladas. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 10. Porque agora tem um bocado de mulher se intitulando pastora, abrindo templos religiosos, umas mulheres preguiçosas, irmão, que não gostam de trabalhar. Assim como tem pastor cão guloso, mercenário, tem umas mulheres também aí, cães gulosas e mercenárias também. Não quer dar faxina, não quer trabalhar, não quer arrumar emprego, e aí se intitula pastora, abre o templo religioso, começa a usar a Bíblia, nome de Deus para lá, nome de Deus para cá, fazer campanha, mais campanha, arrancando dinheiro do povo. Olha colar esse negócio aí, rapaz. Esse canal aqui é feito para denúncia, é para denunciar mesmo. Se depender de mim, você não vai enganar mais o povo pobre e incauto do nosso país, mas não. Se depender de mim, enquanto Deus estiver me dando vida e saúde, eu vou denunciar vocês. Eu vou denunciar as heresias de vocês. Eu vou denunciar as mentiras de vocês com o nome de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Olha o que Paulo disse aqui no Evangelho, olha o que está escrito. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo disse. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Paulo disse para Timóteo que as mulheres, as varoas, as mulheres que se reuniam no nome de Jesus, nas casas, na progressiva da cidade de Éfeso, elas tinham que aprender em silêncio com toda a sujeição.
Aí no versículo 12 de 1 Timóteo capítulo 2, Paulo disse assim: não permito, porém, que a mulher ensine, olha, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por que, Paulo? Por quê? Aí Paulo vai dizer, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Uia! Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, a mulher não deve pastorear nem ser pastora, porque na doutrina da criação, primeiro foi criado o homem, primeiro foi formado, foi criado Adão, depois a mulher. A mulher não deve ser pastora nem se intitular pastora, porque Paulo disse no Evangelho, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, o seguinte: a mulher aprende silêncio com toda a sujeição. Paulo no Evangelho disse, o apóstolo Paulo, que as mulheres devem aprender em silêncio com toda a sujeição. Entende? Já no versículo 14, Paulo vem e diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado, caiu em transgressão. A mulher não deve ser pastora, porque na doutrina da queda, quem caiu não foi o homem. Quem foi enganado pela serpente não foi o homem, não foi Adão. Na doutrina da queda, quem foi enganada pela serpente e caiu em transgressão foi Eva e não Adão. Quem foi enganada pela serpente foi a mulher. Então, a mulher não deve ser pastora, porque primeiro foi formado Adão, primeiro foi formado o homem e depois a mulher. Segundo, a mulher não deve ser pastora, porque na doutrina da queda, quem foi enganada pela serpente e caiu em transgressão e em pecado não foi Adão, mas foi Eva. Terceiro, a mulher não deve ser pastora, porque no Evangelho não existe o dom de pastora. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo é Jesus, deu uns para apóstolo, outros para pastores, outros para profeta, outros para doutores e mestres e outros para evangelista. Não está escrito assim, e ele mesmo deu umas para pastora. Não está escrito. Entende? Não está escrito. Quarto, a mulher não deve ser pastora porque Paulo disse no Evangelho, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, que a mulher crente deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Só que agora, irmão, o povo descobriu que esse negócio de abrir templo religioso dá dinheiro. E o que tem de mulherada aí que não quer mais trabalhar, fazer faxina, estão se intitulando pastora, abrindo suas denominações, fazendo campanhas, e se titula pastora, bispa e apóstola. E estão enganando e arrancando dinheiro do povo pobre e sofrido do nosso país. E tem umas que mandam até no pamonha do marido. São as verdadeiras Jezabéis. Manda no pamonha do marido. O marido faz o que ela quer. Ela fala rapa à esquerda e o cabra o pamonha rapa à esquerda. Ela fala rapa à direita, o cabra rapa à direita. Não, fica durinho, paradinho. O cabra fica parado. Entendeu? Então, você que se intitula pastora, baixa a tua bola. Fica na tua posição de filha de Deus, de mãe de família, de mulher casada. Desce do teu pedestal, porque você não é pastora. Você não é pastora. Quem te constituiu pastora? Foi outro homem? Foi outra mulher? Porque no Evangelho do Cristo ressuscitado que eu estou pregando aqui nessa live não existe pastora. Então você não é pastora. Outra coisa também, esses caras que ficam se intitulando apóstolo. Apóstolo não é título, tá? Apóstolo não é título e nem cargo eclesiástico. Apóstolo é dom. E quando Paulo disse que ele mesmo deu uns para pastores, e outros para profetas, e outros para doutores e mestres, evangelistas e apóstolo, ali só é um único dom. Todos os dons de profetas, apóstolo,
É o único dom. Ali está se referindo a dom de pastor. Ou seja, o cara que tem um dom de pastor tem o restante dos dons também. Tem um dom de ensinar, porque pastor ensina. Tem um dom de ser mestre. Tem um dom de profeta, porque pastor também é profeta no evangelho. Por quê? Porque a palavra profeta quer dizer no hebraico nabi, que significa aquele que fala em nome de outrem, ou aquele que fala em lugar de outro, ou aquele que fala em nome de alguém. A palavra profeta no grego koiné, que é o mais comum, mais popular, recebe o nome de propete, que quer dizer aquele que fala em nome de Deus. Todo aquele que prega a palavra de Deus e prega a graça de Deus é um profeta, porque o profeta ele fala do passado, do presente e do futuro. Se ele está verbalizando, profetizando a palavra, ele é um profeta, porque ele está pregando a palavra do Cristo ressuscitado. Então, o cabra que tem um dom de pastor, ele também tem um dom de evangelista, tem um dom de profeta, tem um dom de apóstolo e tem um dom de mestre, porque ele é um ensinador, ele ensina o evangelho da graça. Só que no evangelho, para o cara ser pastor, não precisa de curso de teologia. É Cristo ressuscitado que dá o dom. Entende? E agora tem uns caras também se intitulando apóstolo. É apóstolo fulano, apóstolo Bertano, apóstolo, aquele do chapeuzão lá, o chapeludo, apóstolo fulano de tal. Pela Bíblia, Jesus de Nazaré só escolheu 12 apóstolos nos dias da sua carne. O Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, o Jesus histórico só escolheu 12 apóstolos que andavam com ele. Os 12 apóstolos que andavam com ele. No dia de sua carne. E no dia de Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, para ser apóstolo, tinha que andar com o mestre. Para ser apóstolo, tinha que andar de barco com Jesus. E qual desses apóstolos aí já andou de barco com Jesus? Nenhum. No dia da carne de Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, para ser apóstolo, tinha que ver Jesus sendo crucificado. E quais desses apóstolos aí viu Jesus sendo crucificado? Nenhum. Nos dias de Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, para ser apóstolo, tinha que ver Jesus multiplicar peixe, tinha que ver Jesus multiplicar pães, tinha que ver Jesus levantando o paralítico. E quais desses apóstolos aí viu Jesus multiplicando peixes, multiplicando pães? Nos dias de Jesus de Nazaré, do Jesus histórico, para ser apóstolo, tinha que andar com o mestre. Para ser apóstolo, tinham que ser testemunhas oculares dos milagres de Jesus de Nazaré. Oh, glória! Para ser apóstolo, tinham que andar com o mestre desde o início do seu ministério até a sua crucificação, até a sua morte. E quais desses apóstolos que se intitula apóstolo hoje andou com Jesus desde o início do seu ministério até a sua morte, até a sua crucificação? Nenhum deles. Então, nos dias de Jesus de Nazaré, para ser apóstolo, na lei ainda, porque Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei, ele era judeu de origem judaica, ele nasceu debaixo da lei de Moisés. Nos dias de Jesus de Nazaré, ainda debaixo da lei, na lei ainda, porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, não é Novo Testamento. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, a lei de Moisés ainda estava em pé, estava em vigor. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. Entende? O Novo Testamento só começou quando Jesus de Nazaré abriu seus dois braços na cruz e bradou: Tetelestai no aramaico. Está consumado, está pago, ninguém desfaz. Ali começou o Novo Testamento, com o sangue de Jesus de Nazaré derramado na cruz do Calvário. Então, ainda na lei de mosaica, ainda na lei de Moisés, para ser apóstolo, tinha que andar com Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne. Tinham que ser testemunhas oculares dos milagres de Jesus de Nazaré e tinha que andar com Jesus de Nazaré desde o início do seu ministério até a sua morte, até a sua crucificação. Então, vocês que se intitulam apóstolo aí, desce do pedestal, vocês não são apóstolos, vocês são mentirosos.
Vocês são mentirosos porque vocês nunca andaram com Jesus de Nazaré. Vocês nunca andaram com Jesus de Nazaré no dia da sua carne. E no Evangelho, na graça, no novo pacto, apóstolo é dom. E no novo pacto, na graça, apóstolo era aquelas pessoas que Cristo escolhia para ser apóstolo. Paulo, ele foi apóstolo não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade do Cristo ressuscitado, segundo a vontade de Deus. Paulo, ele era apóstolo não porque ele foi consagrado por outro homem, foi o próprio Jesus ressuscitado que levantou Paulo como apóstolo dos gentios, pregador dos gentios e embaixador de Cristo para a glória do Cristo ressuscitado nessa madrugada. Olha o que Paulo disse aqui no Evangelho em Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo 1, Paulo escrevendo sua carta para os galateiros, para os gauleses, no ano 49 da era cristã depois de Cristo. Olha o que Paulo disse no Evangelho. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, ou seja, não segundo os homens, nem por homem algum, ou seja, não consagrado por homem algum, não ordenado por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Isso aqui é lindo, gente. Gálatas capítulo 1, Paulo apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo era apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então quem levantou Paulo como apóstolo foi o próprio Jesus ressuscitado. Paulo não foi ordenado nem consagrado apóstolo por outro homem. Tanto é que alguns irmãos que se reuniam ao nome de Jesus, principalmente os falsos irmãos da circuncisão que pregavam a lei de Moisés, duvidavam do apostolado de Paulo. Não acreditavam no ministério de Paulo. Eles não acreditavam que Paulo era um autêntico apóstolo do Cristo ressuscitado. Muitos dos irmãos não criam que Paulo era apóstolo. Aí sabe o que Paulo disse, escrevendo sua carta no ano 58 depois de Cristo, para a igreja gentílica que ficava na progressiva cidade de Corinto? Paulo disse assim em 1 Coríntios capítulo 9. Sabe por que Paulo falou isso, irmãos? Porque muitos irmãos, os falsos irmãos da circuncisão, que seguiam o judaísmo, que eram da religião judaica, que seguia a lei de Moisés, não tinham Paulo como apóstolo. Eles achavam que Paulo era uma fraude, que Paulo era apóstolo não por Cristo ressuscitado. Eles não acreditavam no apostolado de Paulo. Eles não tinham Paulo como apóstolo. Aí Paulo, no ano 58 depois de Cristo, escrevendo sua carta para os irmãos de Corinto, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9 assim, ó: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo estava dizendo assim para os irmãos de Coríntio: se eu não sou apóstolo para alguns, ó Coríntio, para vós eu sou. Não vi eu o Senhor no caminho de Damasco? Eu quero que você entenda. Para ser apóstolo, tinha que ser levantado pelo próprio Deus. Paulo disse: eu sou apóstolo não segundo a vontade dos homens, e nem por homem algum, mas segundo a vontade de Deus, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que o ressuscitou dos mortos. Paulo disse: se eu não sou apóstolo para alguns, ó Coríntio, para vós eu sou. Não vi eu o Senhor? Paulo viu o Senhor Jesus ressuscitado aonde? No caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. E Paulo ainda disse: vocês sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo disse: se para alguns irmãos
que se reúne na Galácia do Sul, se para alguns irmãos que se reúnem nas igrejas de Cristo em outras cidades eu não sou apóstolo, para vocês, ó Coríntios, eu sou, porque vocês são um selo do meu apostolado no Senhor. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu vi o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, no novo pacto, na nova aliança, para ser apóstolo, o cara tinha que ser escolhido pelo próprio Jesus Cristo ressuscitado. Era o próprio Jesus que levantava, e foi o próprio Jesus ressuscitado que fez de Paulo apóstolo dos gentios, pregador dos gentios, embaixador de Cristo. E sabe por que Paulo era apóstolo? E eu vou provar biblicamente que todos os apóstolos que estão por aí hoje são uma fraude, são tudo mentirosos, não tenha medo deles. Não tenha temor deles, porque tem uns aí que falam assim, se você falar mal de mim, você rapa a cadeira de roda, porque eu sou apóstolo fulano de tal. Aí tem outros que falam, se você falar mal de mim, você vai morrer, porque eu sou apóstolo. Vocês são uma fraude, rapaz, vocês não é apóstolo. Sabe por que vocês também não são apóstolos? Briga com a Bíblia, eu vou provar com Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Paulo escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para os irmãos da Galácia do Sul, no ano 49 da era cristã depois de Cristo. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, Paulo disse, eu não prego segundo os homens. Por quê? Porque Paulo pregava o evangelho da graça de Deus. E o ministério da graça é o ministério do Espírito. Paulo pregava pelo Espírito. E o evangelho que Paulo pregava não era segundo os homens. Paulo pregava o evangelho da graça, que lhe foi revelado no terceiro céu, no paraíso, pelo próprio Cristo ressuscitado. Aí Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 12, assim, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui, meu irmão, quebra vocês tudinho aí, apóstolo do engano. Olha o que Paulo disse, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo para os galateiros? Irmãos, o evangelho que eu vos trago, o evangelho que eu vos anuncio, o evangelho que eu vos prego, eu não recebi de homem nenhum. E também não aprendi de homem nenhum, mas eu prego pela revelação direta do próprio Jesus ressuscitado. Entende? Paulo pregava o evangelho da graça pela revelação do próprio Cristo ressuscitado. Isso aqui já mostra que todos os apóstolos de hoje são mentirosos e uma fraude, porque o evangelho que eles pregam, eles receberam de outro homem, eles aprenderam com outro homem, alguém pregou para eles, alguém ensinou para eles, e eles não pregam pela revelação direta do Cristo ressuscitado. E o evangelho que Paulo pregava pela revelação direta do Cristo ressuscitado. E aonde foi que Paulo recebeu essa revelação direta? Lá no terceiro céu, quando ele foi arrebatado até o paraíso de Deus. E o evangelho que esses apóstolos pregam hoje, eles aprenderam com outro. Eles receberam de outro homem. Então eles não são apóstolos conversa nenhuma, eles são uma fraude. Então não tenham medo desses apóstolos. Entende? Não tenham medo desses apóstolos. Paulo disse para os irmãos de Corinto que Cristo nos fez capazes de ser ministro de um novo pacto, de um novo testamento, de uma nova aliança. Não da letra, não da lei de Moisés, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, todos nós na graça somos ministros de um novo pacto. Somos ministros da graça de Deus. E nesse novo pacto, na graça de Deus,
Para ser ministro da graça, não precisa fazer um curso de teologia de 5 anos. Porque no sistema religioso, para um cara ter moral, para um cara ser pastor, o cara tem que fazer um curso de teologia de 5 anos. Eu, quando fazia parte do sistema religioso, ou ia para a Assembleia de Deus, eu fiz o curso bacharel em teologia. Um curso de 4 anos e meio de teologia. 4 anos e meio de teologia. Embora eu não completei o curso, estava perto de completar, eu saí logo. Por quê? Porque não ensina a verdade, então não adianta, irmão. Lá dentro não ensina a verdade. O cabra estuda 5 anos, investe dinheiro 5 anos no curso teológico para aprender mentira, para ensinar mentira e para fazer e para ganhar altos salários em nome de Deus. Então é uma fraude. O cara faz 5 anos de teologia para dizer na graça que o dízimo é dinheiro, sendo que o dízimo na escritura nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento. Isso é heresia, meu amado. O cara estuda 5, 10 anos de teologia para dirigir uma denominação e dar pão com suco para o povo, dizendo que aquele pão é o corpo de Cristo e que o suco é o sangue de Cristo, sendo que no Evangelho o corpo de Cristo, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, que o corpo de Cristo é a igreja e não um pedacinho de pão pumã, e não pão de padaria. O sistema religioso anuncia a morte de quem está vivo. Entende? Jesus não está na cruz. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou ao 3º dia e ele está sentado à destra, à direita de Deus Pai, lá no céu. Então, senhoras e senhores, todos nós somos ministros da graça de Deus. Somos ministros de uma nova aliança. Porque dentro do sistema religioso, para o cara ser presbítero, pastor, tem que ter no mínimo, o básico em teologia. E agora virou tão empresa que para o cara ser pastor agora tem que ter 2º grau e em alguns lugares tem que ter bacharel em teologia. Porque no evangelho, para ser doutor e mestre é dom. No sistema religioso, quem é doutor, quem é mestre, é aquele que faz 10 anos de teologia para dizer para a igreja que o dízimo é dinheiro e para tomar esse falso dízimo em dinheiro mensal romano dos crentes pobres e incautos do nosso país que tem preguiça de ler a Bíblia e que não tem conhecimento bíblico. Então os caras estudam para roubar, a verdade é essa. Os caras estudam para roubar. E muitos deles se sentam nas primeiras cadeiras em cima dos púlpitos, igual os escribas e fariseus da época de Jesus, e exibem seus anéis. São os senhores dos anéis. Os senhores dos anéis. É porque eu sou bacharel em teologia. Eu falo aramaico, grego, hebraico. Sabe, irmãos? São pessoas que estudam para manipular o povo de Deus. Pessoas que estudam tão somente para olhar para a igreja e dizer: se vocês não dão o dízimo, vocês estão debaixo de maldição. São ministros da morte, são ministros da letra. Eles pregam o evangelho de Moisés. Eles pregam a lei de Moisés. Eles são ministros da morte. Por que eles são ministros da morte, irmão Fabiano Santana? Porque Paulo disse assim, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E seu ministério da morte gravado com letras em pedra. Que ministério da morte foi gravado com letras em pedra? A lei de Moisés. A lei de Moisés foi escrita em pedras. A lei de Moisés foi gravada com letras em pedras. Então, quem prega a lei de Moisés é ministro da morte. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, ou seja, o ministério da graça de Deus?
Então, eu quero que você entenda, senhoras e senhores. Quem prega a lei de Moisés é ministro da morte. Quem prega a graça de Deus é ministro da vida. Prega o ministério do Espírito. Prega a graça de Deus. É ministro da vida. E os caras fazem 5 anos de teologia, chega para a igreja de Cristo pessoas, porque a igreja não é um templo de pedra, não é um espaço físico, a igreja são vidas, a igreja são pessoas, olha para os irmãos, pregam a lei de Moisés, aquilo que Cristo aboliu, eles ressuscitaram e pregam. A verdade é essa, porque dentro do sistema religioso, dentro dos templos religiosos, o que os pastores pregam não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada de evangelho, eles pregam a lei de Moisés, eles pregam aquilo que Cristo aboliu com sua morte. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 14, Paulo disse assim no Evangelho: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu a lição do Velho Testamento, ou seja, Cristo aboliu com sua morte na cruz a lei de Moisés e nos colocou sob uma nova lei, chamada Lei da Graça de Deus. Entende? Em Efésios capítulo 2, no Evangelho, versículo 15, Paulo disse: Cristo na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade foi essa? A inimizade entre judeus e gentios. Aí Paulo continua dizendo, isto é a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos é essa que Paulo está falando? A lei de Moisés, que consistia em suas ordenanças. Quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Páscoa, subir monte, jejuns, vigílias, sacrifício de animais. Isso eram ordenanças da lei de Moisés. Dar o dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, era alimento para sustento dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E os pastores, canos golosos, mercenários, não ensinam isso para a igreja, porque se ensinar isso para o povo de Deus, os seus cofres vão esvaziar. Mas eu dou graças a Deus porque a casa está caindo e os cofres dele estão ficando vazios. Porque o povo agora está lendo Bíblia e Deus está levantando verdadeiros pregadores para tirar a máscara dessa cambada, para desmascarar esses ratos de púlpito, esses cães gulosos, devoradores de ovelhas, que tão somente só querem comer da gordura das ovelhas e se vestir com a lã das ovelhas. Entende? Então Cristo aboliu com sua morte na cruz a lei de Moisés. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo disse que o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, a cédula, aquela cédula que Paulo ali se refere à lei de Moisés, que era contrária contra nós nas suas ordenanças, Cristo riscou e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz, ele excluiu, ele aboliu a lei de Moisés. Só que aquilo que Cristo aboliu, a religião e os líderes religiosos, eles ressuscitaram. Por quê? Porque a religião é contra Jesus ressuscitado. A religião, ela se opõe a Deus. A religião, ela é uma farsa. A religião, ela é anticristo. Ela quer tomar o lugar de Cristo. A religião, ela é contra Cristo ressuscitado. Por quê, irmão? Porque Jesus não criou nenhuma religião. Quem criou a religião foi o homem para ganhar dinheiro, fama, poder e aplausos. A palavra religião no latim recebe o nome de religare, que significa ligar de novo. Só que nenhuma religião tem o poder de ligar os homens a Deus. Entende? Nenhuma religião tem o poder de ligar o homem a Deus. A única pessoa que tem o poder de ligar a humanidade a Deus é Jesus Cristo ressuscitado, Abba Pai. O próprio Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, ele estava dizendo, ninguém vai a Deus se não passar por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Ou seja, para você ir a Deus, você tem que passar por Cristo ressuscitado e não pela religião. Porque a religião, ela é anticristo. E o verbo anti no grego quer dizer aquele que se opõe a Cristo, aquele que é opositor, aquele que se levanta contra Cristo. Porque aquilo que Cristo fez com sua morte na cruz, a religião quer fazer. A religião quer fazer aquilo que Cristo já fez na cruz por nós. Porque quando Cristo abriu os dois braços na cruz e disse, tetelestai, está consumado, ele disse, está feito, ninguém desfaz. Eu já paguei o preço. Está feito. Ninguém desfaz. Está pago. Eu já paguei o preço por vocês. Vocês não precisam fazer mais nada, a não ser crer em mim, a não ser terem fé e amar uns aos outros como eu vos amei. Só isso. Está pago, ninguém desfaz. Só que a religião, ela se coloca no lugar de Cristo e ela quer fazer aquilo que Cristo já fez na cruz por nós. Porque na religião é os homens tentando se ligar a Deus por meio de preceitos dogmáticos, por meio de dogmas, código de condutas e preceitos e doutrinas dos homens, doutrinas humanas. No Evangelho, os homens já foram ligados a Deus através da morte de Jesus na cruz. E Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte de Jesus na cruz. Deus reconciliou o homem, o mundo consigo mesmo, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Versículo 19 de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo disse assim, isto é, Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, no Evangelho, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, disse assim, nós antigamente, nós outrora, éramos inimigos de Deus, mas Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte de Jesus Cristo na cruz, pelo que nós seremos salvos pela sua vinda. Ora, se Deus reconciliou o homem consigo mesmo, o mundo consigo mesmo, através da morte de Jesus, vicária expiatória na cruz, e se nós seremos salvos pela sua vida, isto quer dizer que na cruz, Cristo nos justificou, Cristo aperfeiçoou o nosso espírito, na cruz, Cristo nos fez chegar perto de Deus, na cruz, Cristo nos salvou, na cruz, Cristo nos reconciliou para sempre com o Pai, na cruz, oh glória, oh glória, oh glória, na cruz, Cristo nos aproximou de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, no Evangelho, no versículo 12, Paulo falou bem assim para os irmãos que se reuniam no nome de Jesus na progressiva cidade de Éfeso. Antigamente, outrora, vocês andavam longe da comunidade de Israel, ou seja, longe da comunidade dos judeus de origem judaica. Outrora, antigamente, vocês andavam distante da comunidade dos judeus, da comunidade do povo de Israel. E vocês também eram estranhos aos concertos da promessa de Deus. Aí em Efésios capítulo 2, versículo 13 do Evangelho, Paulo disse mesmo assim, mas agora pelo sangue de Cristo na cruz, vós que antes estáveis longe, chegaste perto de Deus. Oh glória! Foi através da oração do monte que eu cheguei perto de Deus? Não. Foi através da oração do pastor que eu cheguei perto de Deus? Também não. Foi através do jejum que eu cheguei perto de Deus? Também não. Foi através da religião que eu cheguei perto de Deus? Também não. Foi através de quê? Foi através do sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, chegamos perto de Deus e fomos reconciliados para sempre com Deus, para a glória de Jesus Cristo ressuscitado, ou glória. Então, senhoras e senhores, a religião é uma fraude. A religião
é contra Cristo ressuscitado. E dentro do sistema religioso, o cara estuda 5 anos de teologia para pregar a lei de Moisés. O cara faz 10 anos de doutorado para pregar a lei de Moisés. O cara estuda teologia 10, 5 anos, 6 anos, 8 anos para pregar a lei de Moisés. Para olhar para a esposa de Cristo, para a igreja de Cristo pessoas e dizer: quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Que maldição, irmãos? Se a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 4, que ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. Se Jesus levou sobre si na cruz todas as nossas dores, todos os nossos pecados e todas as nossas maldições, então não tem maldição na sua vida. Que maldição? Que maldição que o apóstolo Paulo disse no Evangelho em Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, então também não tem maldição. Que maldição se Paulo disse no Evangelho em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque escrito está: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, que fosse pendurado na cruz. Eu quero que você entenda. Cristo se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Cristo levou na cruz todas as nossas maldições. Contra você não vale encantamento, macumba não pega em você, feitiçaria não pega em você, oração contrária não pega em você, não pega, mas não pega mesmo. Por quê? Porque Cristo levou na cruz todas as nossas maldições. Que maldição? Não tem maldição na tua vida, eleito. Não tem maldição na tua vida, filho de Deus. O apóstolo Paulo disse no Evangelho lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Eu sou abençoado, meu irmão. Você é abençoado. Você é um eleito de Deus. É um escolhido. Você é uma filha de Deus. Você é uma abençoada. Entende? Só que dentro do sistema religioso, os senhores dos anéis, que diz que são teólogos, os pastores, os senhores do templo, eles dizem: não, vocês não são abençoados, não. Vocês só são abençoados se der esse falso dízimo de dinheiro mensal, os 10%. Dentro do sistema religioso, os senhores do templo e os senhores dos anéis, que são os teólogos, eles dizem: não, vocês não são abençoados, vocês só são abençoados se vocês tomar um pouquinho de suco de kisuke e comer pão de padaria, pão pumã, porque eles dizem que para o crente ter comunhão com Deus e ir para o céu, tem que tomar suco de kisuke e comer um pedacinho de pão de padaria, pão pumã. E eles comparam o corpo de Cristo com um pedaço de pão, e eles chamam o corpo de Cristo de pão, sendo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, que o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Entendeu, eleitos? Eu sou o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. É a igreja que é o corpo de Cristo. Então todos nós somos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança. Não da letra, como Paulo disse, não da lei de Moisés. Mas do Espírito, porque a letra mata, ou seja, porque a lei de Moisés, ela mata. Os pastores que pregam a lei de Moisés estão matando o povo espiritualmente. Porque pregando a lei de Moisés, eles afastam o povo para bem longe de Deus. Eles estão matando o povo espiritualmente. Porque pregando a lei de Moisés, eles estão levantando um véu de novo. Como Paulo disse no Evangelho segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14, mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje está por levantar o véu. Que véu, que véu, que véu? Lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém,
existia o lugar santo, o lugar santíssimo e o lugar santo dos santos. No lugar santo, no lugar santíssimo, os sacerdotes da ordem levítica, oriundos da tribo de Levi, poderiam entrar, e da linhagem de Arão. Só que no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar, não sem sangue. Tinha que entrar com bode expiatório, com novilho, com bezerro, com a bezerra, com animal, para sacrificar, imolar no santo dos santos. E lá também existia o véu, que era muito pesado. Quando Jesus de Nazaré abriu os dois braços na cruz, em João capítulo 19, versículo 30, e bradou, tetelestai, está consumado, o véu foi se rasgado de alto a baixo. E através da sua morte na cruz, assim que o véu foi rasgado de alto a baixo, ele nos deu livre acesso para nós irmos direto falar com o Pai, a presença do Pai, sem mediador e sem intermediador. Entende? Então, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai a qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer lugar. Sem intermediador. Para você falar com o Pai não precisa de padre. Para você falar com o Pai você não precisa do teu pastor. Do pastor que dirige a denominação religiosa que tu frequenta. Para falar com o Pai você não depende de profeta nem de homens. Porque o acesso foi franqueado através da morte vicária e expiatória de Cristo Jesus na cruz. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, Cristo nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai. E no Evangelho, Paulo disse mais tarde aos Hebreus, capítulo 4, a saber, o versículo 19, Paulo disse assim, que nós temos que entrar com ousadia no trono da graça, no lugar santo do santo. Ou seja, nós temos que entrar sem medo na presença do Pai, para orarmos ao Pai. Nós temos que falar com o Pai, oh glória, sem medo e convictos, com certeza que o Pai nos ouve e responde às nossas orações segundo a sua vontade. Então, o acesso foi franqueado através da morte de Cristo na cruz. Aí, quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, o véu foi rasgado de alto a baixo. Aí, mais tarde, no Evangelho, Paulo vem e diz, mas até hoje estão por levantar o véu. Na onde, Paulo? Na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, quem prega a lei de Moisés, quem prega a lição do Velho Testamento, está levantando o véu. O véu que foi rasgado com a morte de Cristo de alto a baixo na cruz, eles estão levantando o véu. E vale dizer que aquele véu separava a humanidade de Deus. Aquele véu colocava a barreira entre o homem e Deus, distanciava o homem de Deus. Todas as vezes que você pratica a lei de Moisés, todas as vezes que você prega a lei de Moisés, toda vez que você pratica uma obra da lei de Moisés, você está levantando um véu. Você está colocando uma barreira entre você e Deus. Você está se distanciando de Deus. E o Senhor dos Anéis faz 5 anos de curso de teologia para chegar em cima desses púlpitos genéricos dentro do sistema religioso, pregar a lei de Moisés e colocar os filhos de Deus para bem longe de Deus, matar os filhos de Deus espiritualmente, afastar os filhos de Deus, pregando aquilo que Cristo aboliu. É por isso que eu digo, a religião é uma fraude. Os pastores do sistema não têm nenhum interesse que as pessoas que frequentam seus templos religiosos conheçam o verdadeiro evangelho. Dentro do sistema religioso, para os pastores do sistema, quanto mais as pessoas serem analfabetas de Bíblia, quanto mais as pessoas não terem conhecimento bíblico, é melhor para eles roubar as pessoas em nome de Deus e manipular as pessoas. Entende? Mas quando o sistema vê que você é uma mente pensante, que você não aceita ser manipulado e que você tem conhecimento de Bíblia, eles te chutam para fora. Eles se levantam contra você. Eles te chamam de rebelde. Eles te expulsam, porque o sistema religioso não gosta de pessoas inteligentes. A mesma coisa o sistema político. Para o sistema religioso e para o sistema político, a ameaça para elas são pessoas inteligentes, pessoas que têm conhecimento.
Porque quem tem conhecimento não deixa ser manipulado. E dentro do sistema religioso, quando você não aceita ser manipulado, eles tentam manipular outras pessoas para que pensem mal de você. Quando os pastores me ensinaram a ver que você conhece Bíblia e tem conhecimento bíblico, eles fazem logo a reunião com o povo e falam, olha, não fale com fulano, porque fulano agora é um desigrejado. Não fale com Bertano, porque Bertano agora não faz mais parte de nossa denominação. Não fale com fulano, porque fulano é rebelde. Rebelde? Tão somente porque o cara descobriu a verdade. Porque o cara tem conhecimento bíblico. Entende? Então, queridos e amados irmãos, todos nós somos ministros de uma nova aliança. Você é ministro de uma nova aliança. Entende? Não tem condenação na sua vida. E a nova aliança, o novo pacto, é o ministério do Espírito, é a graça de Deus. E Paulo disse aos Romanos, em Romanos capítulo 8, versículo 1, para nós encerrarmos essa live, Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo disse, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não segundo a carne, ou seja, que não anda segundo a lei de Moisés, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo a graça de Deus, segundo o evangelho da graça que Paulo pregava. Aí no versículo 2 de Romanos capítulo 8, Paulo disse assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é essa que Paulo está falando? A lei de Moisés. Porque o ministério da lei era o ministério da morte. O ministério da graça é o ministério da vida, é o ministério do Espírito. Aí Paulo diz assim, porque a lei do Espírito de vida, ou seja, porque a graça de Deus, porque o evangelho da graça, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então você está livre, meu amado. Nós que estamos em graça e na graça de Deus, nós estamos livres da lei de Moisés e nós estamos livres também do pecado. Me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés. A lei de Moisés era a lei do pecado e da morte, porque era o ministério da morte. Quer ver? Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo disse bem assim, eu não sabia o que era concupiscência se a lei de Moisés não dissesse, não cobiçarás. Porque a lei de Moisés despertou em mim o pecado, mas antes da lei, o pecado estava morto. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu só conheci o pecado através da lei de Moisés, porque a lei de Moisés, irmãos, era a lei do pecado e da morte. O ministério da lei era o ministério da morte. Ora, os judeus de origem judaica, eles tinham que cumprir a lei de Moisés. Quando eles descumpriam, desobedeciam um dos mandamentos da lei de Moisés, eles tinham consequência. Por exemplo, a lei dizia, não adulterar. Se o cara adulterasse na lei de Moisés, era morto apedrejado. Era o ministério da morte. Olho por olho, dente por dente. Ministério da morte. Se o homem adulterasse na lei de Moisés, era morto apedrejado. Era a lei do pecado e da morte. Era o ministério da morte. Aí Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres, livres em Cristo, da lei do pecado e da morte. Embora Paulo estava dizendo aqui para os romanos, e Paulo era judeu de origem judaica, Paulo era um judeu libanês, oriundo do Líbano. Paulo era o nome da sua matéria, era um nome romano. Já Saulo era um nome hebraico, era um nome judeu. Entendes? Entendeste? Então nós somos livres na graça.
Nós somos livres. Você é livre da lei do pecado e da morte. Você é livre da lei de Moisés. Só que pessoas ainda vivem presas dentro do curral da religião. Muitas pessoas ainda vivem presas dentro do sistema religioso. Mas sair do curral da religião, abandonar esses tempos religiosos, é ouvir a voz do bom pastor. Sair dessas religiões é ouvir a voz do bom pastor. Por quê? Porque em João capítulo 10, no livro histórico de João capítulo 10, versículo de número 2, está escrito assim: olha o que Jesus de Nazaré disse. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Jesus de Nazaré estava dizendo em João capítulo 10, ele começou dizendo assim. Em João capítulo 10, Jesus de Nazaré falou bem assim: na verdade, eu vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aí no versículo 2, ele diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3, olha o que ele disse: a este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então, quem é que traz as ovelhas para fora dos currais da religião? O próprio Cristo ressuscitado. Abandonar essas empresas religiosas que os pastores me ensinaram chamam erradamente de igreja, sendo que igrejas são pessoas, são vidas, é ouvir a voz do bom pastor, porque quem traz para fora as ovelhas é o bom pastor Cristo ressuscitado. Então, quando você sai do sistema religioso, é porque você ouviu a voz do bom pastor, do Cristo ressuscitado. Quando você abandona o curral das religiões, quando você abandona a religião, é porque você ouviu a voz do bom pastor. Entende? Porque a religião é contra Cristo ressuscitado. Só que, infelizmente, muitas pessoas até já ouviram a voz do bom pastor, mas ainda estão sendo desobedientes ao evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Ele vai para um lado, vai para o outro, mas aonde vai, Cristo falando no coração dele. Eu não te quero aí. Você é um eleito. Você é um escolhido. Você é ministro de uma nova aliança. O bom pastor já falou até para ele. Mas o negócio é que ele ainda está resistindo à voz do bom pastor. Mas abandonar a religião, o sistema religioso, é ouvir a voz do bom pastor. E em graça, e na graça de Deus, nós somos livres de homens. Nós só dependemos do Cristo ressuscitado. Nós não dependemos de homem na graça. Porque o nosso pastor na graça é Cristo ressuscitado. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 10, ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Oh, glória! Glória a Jesus ressuscitado. Aleluia! Glória a Jesus ressuscitado. João capítulo 10, versículo 11, Jesus de Nazaré disse assim, no dia da sua carne: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sabe que Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo? Ele estava dizendo o seguinte: ó, nesse negócio aqui, eu sou o bom pastor. E como prova que eu sou o bom pastor, eu vou dar minha vida por vocês lá na cruz. Eu vou morrer por vocês na cruz do Calvário. Então, o bom pastor é Cristo. Quem está em graça e na graça é livre de homens. É livre dos homens. Porque na graça, nós só dependemos de Cristo ressuscitado. Entende? Então, meus queridos e amados irmãos, nós somos livres em Cristo Jesus ressuscitado. Para nós encerrarmos e concluirmos,
Gálatas capítulo 5, olha o que Paulo diz. Gálatas capítulo de número 5. Paulo disse assim, a epígrafe diz assim: exortação a conservar a liberdade cristã. Nós somos livres na graça. Olha o que Paulo disse. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo disse que na graça nós somos livres, nós temos liberdade. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão é essa aqui? Debaixo da lei de Moisés. Nós fomos livres da lei. Embora Paulo esteja dizendo isso aqui para os galateios, para os gauleses, para os judeus que congregavam na religião judaica, que abandonaram a religião judaica e se converteram ao evangelho da graça, pregado pelo apóstolo Paulo. Paulo disse, estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão é essa? Da lei de Moisés. Em Cristo, na graça, nós somos livres da lei. Nós somos livres de homens. Na graça, não existe hierarquia. A hierarquia que existe na graça é todos somos irmãos. Tanto é que Jesus de Nazaré disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 6, para o seu discípulo: não queira ser chamado pelos homens de pai, porque um só é o vosso pai. Não queira ser chamado pelos homens de mestre, porque um só é o vosso mestre. Não queira ser chamado pelos homens de rabi, porque um só é rabi, o qual está no céu. E todos vocês são irmãos. A única hierarquia que existe na graça é essa. Todos nós somos irmãos em Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém na graça. Não existe hierarquia. Fulano é melhor, fulano é maior, como no sistema religioso. No sistema religioso, o cara que tem mais autoridade no sistema é o cara que é pastor. O cara que tem mais respeito, credibilidade, honradez no sistema são os senhores dos anéis, que têm seus anéis de teologia. Eu sou teólogo, fulano de tal. Eu falo hebraico, grego, aramaico. Eles têm mais moral, mais credibilidade. Na graça, não. No evangelho do Cristo ressuscitado, ele disse o seguinte: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Jesus de Nazaré já tinha dito isso nos dias da sua carne. Ele disse isso para os seus discípulos: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, senhoras e senhores, na graça de Deus, todos nós somos irmãos. A glória, a honra, o domínio, o louvor é de Cristo ressuscitado. Tudo é dele, e por ele, e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é dele. Na graça de Deus, toda a honra, glória e louvor é dado a Jesus Cristo ressuscitado. Entende? Homem não tem glória na graça. Homem não tem honra. A honra é do Cristo ressuscitado. Entende? Nós somos livres. Você é livre. Nós somos eleitos de Deus. Eu não sou servo de Deus. Na graça, eu aprendi, lendo as Escrituras, que eu sou filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo de número 7, Paulo disse assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Na graça, eu não sou servo de Deus. Na graça, eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Na graça, eu sou mais do que vitorioso. Na graça, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Na graça, eu sou herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Na graça, eu sou eleito de Deus. Na graça, eu sou um predestinado para a salvação. Na graça, eu sou eleito. Na graça, eu sou filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo,
mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Jesus ressuscitado. E para fechar com chave de ouro, Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, Paulo diz: porque vós, irmão, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns ao amor pela caridade. Mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então Paulo disse assim para os gauleses e para os galateiros: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade em Cristo, mas não useis da liberdade em Cristo para pecar, para dar ocasião